Hoje eu vou te ensinar a fazer recorte de cabelo no Photoshop com a Refine Edge Tool. Então eu tenho uma imagem aqui que eu já trouxe para vocês como exemplo e explicando primeiro por que essa imagem, porque talvez seja uma das formas mais complexas de você fazer um recorte de cabelo. É uma pessoa que está com cabelo bastante esvoaçante aqui, então a gente tem várias regiões aqui diferentes para selecionar. A gente tem toda essa área aqui com cabelo sobrando, né, indo um pouco para fora e tal. A gente tem essa região aqui que acabou, pelo cabelo ser ondulado, acabou gerando algumas áreas aqui que mostram o fundo e que a gente vai precisar retirar, porque se eu for usar essa imagem num fundo escuro, por exemplo, isso aqui não pode estar branco, tá? Como essa região aqui também. A gente tem várias áreas aqui que tem fios de cabelo um pouco mais para o alto, né, e de uma forma mais esvoaçante, que dificultaria a gente fazer a seleção em qualquer outra ocasião. Então, justamente por isso que eu escolhi essa daqui. Então, qual que é o processo para a gente fazer esse recorte de uma forma profissional e ao mesmo tempo nem tão complexa assim, tá? A gente vai primeiro fazer uma seleção totalmente grosseira, só para selecionar o que a área que a gente vai trabalhar, e depois a gente vai refinar essa seleção com o Selection Mask, com a Brush Tool, que é a parte de refinamento de bordas, que é a Refine Edge, tá? Então o que eu faço primeiro aqui? Eu nunca trabalho em cima da minha imagem de background, justamente para eu poder ter ela sempre como referência. Então você pode vir aqui, clica sobre a camada, seleciona e traz até o mais, você vai duplicar. Depois eu renomeio isso aqui, vou colocar aqui como recorte só para facilitar, tá? Para renomear é só clicar duas vezes em cima da imagem, você já vai conseguir renomear ali. Beleza, então aqui eu tenho a imagem, tirei, ocultei a visualização da imagem de fundo para poder ver o resultado. Então, vou começar a trabalhar nela aqui. Para fazer a seleção, como eu disse, eu poderia vir simplesmente em Select, depois em Subject, porque ele ia me dar uma sugestão de seleção da mulher, que é quem está em primeiro plano. Mas nesse caso aqui, pelos testes que eu fiz, não funcionou muito bem para essa imagem. Então, eu encontrei uma outra forma, que é justamente para caso você não consiga fazer isso de forma automática com tanta eficiência. Eu vou vir aqui em cima no lado esquerdo, eu seleciono a Quick Selection Tool. Qual é a Quick Selection Tool? Pronta para uso, eu vou definir um tamanho de pincel para ela aqui e eu vou simplesmente clicar e arrastar e ele mesmo já vai reconhecer o objeto que está em primeiro plano, que nesse caso aqui é uma pessoa, né? Show! Não se preocupa com esses erros aqui de cálculo, que ele não reconheceu essa área que tem cabelo, ele não reconheceu essa ponta aqui do cabelo, por exemplo, aqui em cima ele fez uma seleção bastante grosseira e tal, porque a gente vai trabalhar justamente isso com a Refine Edge Tool. Então, não precisa se preocupar com isso agora, tá? Tendo essa seleção, você está vendo que ele está selecionando o fundo, tá? E não a mulher em si. Então, eu tenho que dar um Command ou Ctrl Shift I. E agora eu tenho a seleção em cima da própria mulher, tá? Venho em Select, depois eu seleciono aqui, ó, Selection Mask. Essa opção já está disponível, acho que desde 2019 no Photoshop ou algo assim. Mas enfim, você vê que ele fez aqui uma seleção um pouco mais grosseira, justamente por conta da forma que eu criei ela aqui no Photoshop, tá? Então a partir daqui a gente vai refinar essa seleção para ter um resultado um pouco melhor, tá? Então aqui, entendendo essa região, aqui eu tenho dentro do Selection Mask eu tenho a aba de propriedades, que eu posso trabalhar aqui a minha forma de visualizar essas propriedades. Existem várias possibilidades aqui. Eu gosto de usar essa com fundo vermelho. Por quê? Porque quando eu estou mexendo nela, eu consigo diminuir e aumentar aqui para poder visualizar a parte que não está selecionada. Por exemplo, se eu jogo isso aqui em 50%, eu consigo ver que essa área aqui tem um cabelo que não está selecionado, tá vendo como ele está mais avermelhado? Essa área aqui inferior, por exemplo, também. Essa área inferior aqui do lado esquerdo, então eu consigo trabalhar um pouco mais de eficiência isso, tá? Se você não quiser usar vermelho, por algum motivo, você tem como mudar a cor aqui também em Color. Você escolhe qualquer outra cor que você queira dentro de diversas possibilidades que você vai ter. Tem gente que gosta de usar o verde, por exemplo, que também funciona muito bem. Mas aqui eu vou voltar para o meu vermelho porque eu já estou acostumado e funciona bem para mim, tá? Mas aí você fica à vontade. Aqui na área de pincéis eu vou mostrar para vocês hoje justamente o Refine Edge Brush Tool,
que é o que vai fazer a função de reconhecer as bordas. O que é a edge, né? A edge, traduzindo para o português, é borda. E o fio de cabelo, ele não deixa de ser uma borda, né? Ele é exatamente no mesmo formato de uma bordinha ali. Justamente por isso que ele funciona para o recorte de cabelo e também para todas as outras bordas da arte. Então, isso vai me ajudar pra caramba aqui na hora que eu for trabalhar. Então, com o meu Refine Edge Brush Tool selecionado, eu defino um tamanho para ele aqui. No caso, eu defini com 125 pixels. E o hardness, que é justamente o nível de suavização desse brush, eu deixo em 20%, porque nesse caso aqui funcionou bem. Em cada arte, em cada imagem, pode ser que você precise fazer um ajuste diferente, mas esse aqui no geral normalmente vai funcionar, tá? E beleza, então aqui agora eu vou vir aqui, desço até o final, e aqui onde está Output to Selection, eu mudo para Layer Mask, que aí eu vou trabalhar em cima da máscara que eu acabei de criar, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha imagem, né? Então o que, que o Brush, Refine Edge Brush vai fazer para mim? Ele vai justamente reconhecer essas bordas dentro das áreas que eu selecionar aqui. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Só lembrando, aqui no teclado, no abre colchetes e no fecha colchetes eu diminuo o tamanho do brush e no abre colchetes eu consigo aumentar o tamanho do brush, tá? Você não precisa ficar toda hora vindo aqui em cima editar, não. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa região que tem um fio de cabelo, eu vou vir aqui e vou selecionar ela. Cliquei, arrastei sobre essa área do fio de cabelo, você vai ver que ele já vai marcar isso daqui, já vai reconhecer a seleção do fio de cabelo, tá vendo? A mesma coisa eu faço aqui, pego um brush menorzinho e faço aqui nessa região. Eu gosto de fazer com brush pequeno porque eu sinto que ele fica um pouco mais preciso nesses casos de fio de cabelo, tá? Você pode fazer da forma que você quiser. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, toda essa região aqui, ó. Vou pintar toda essa região para alcançar esse detalhamento do meu cabelo aqui. Do cabelo, no caso dessa modelo, né? Beleza. Trabalhar aqui, vou refinar toda essa área aqui de baixo. Aumentei o meu brush para ter um pouco mais de alcance de área, tá vendo? Como ele começa a me mostrar esse fio de cabelo. Nas áreas onde eu preciso tirar, por exemplo, aqui eu tenho essa área branca entre um cabelo e outro e tal. Eu posso usar a mesma coisa, tá? Eu vou clicando, selecionando e arrastando até cobrir a área que eu quero. Ele vai fazer um cálculo para mim e vai retirar, como ele fez aqui agora. Beleza? Então, show. Aqui tem um pouquinho mais que eu preciso só dar uma refinadinha. Então aqui, essa área do lado esquerdo já está mais ou menos resolvida. Então, já me ajudou pra caramba isso aqui. Você tá vendo essa área aqui, ó? Também dá para eu trabalhar isso aqui de uma forma mais eficiente. Depois a gente vai fazer uns ajustes nesse edge aí para ficar melhor ainda, tá? Então beleza, vamos lá. Aqui eu subo um pouquinho, aqui também tem áreas brancas, tá vendo? Áreas que ficaram esbranquiçadas por conta do fundo e da própria luz que estava vindo do fundo. Eu retiro também, vai ficar bem mais realista esse recorte. Aqui eu tiro também essa área. Beleza. Aqui você tá vendo que eu tenho um fio de cabelo que eu também quero recuperar, então eu venho aqui e faço toda a tarefa. Você vai fazer isso no recorte todo, na área toda do teu recorte de cabelo, a gente vai fazer junto aqui, vocês vão acompanhando, tá? Nessa região, você vai ver que eu tive uma seleção bastante grosseira, tá vendo? Ficou bem grosseiro. Então, se eu quiser suavizar isso, eu venho aqui, ó, e pinto toda essa região aqui, ó. Repasso por toda essa região aqui, que ele já vai reconhecer tudo que é borda nessa região, já vai dar uma suavizada, tá? Então, ó, você já viu como que ele suavizou isso aqui e ficou bem melhor do que estava. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou retirar o fundo. Deixa eu diminuir aqui de novo a opacidade para ver se tem alguma área aqui que tem cabelo. Ó, por exemplo, achei aqui um cabelo que é legal, e aí que eu posso refazer ele aqui. Beleza, já ficou bem melhor. Aqui eu retiro também toda essa área branca, porque faz parte do fundo, né? Não tem nada a ver com a modelo em si. Retirei toda essa área aqui. Show, mesma coisa aqui embaixo. Se eu quiser ser mais detalhista ainda, eu posso vir aqui e refazer esse fio aqui, por exemplo. Ó.
refiz o fio aqui, esses daqui menores também. E você vai definir o que é realmente importante para você ali ou não, entendeu? Depende muito do caso. Às vezes você não precisa desse nível de detalhamento ou simplesmente não quer dar esse nível de detalhamento e porque na tua arte não vai aparecer, talvez essa imagem entre muito pequena e tal, e aí você vai dar o nível de detalhe que você quiser, tá? Mesma coisa aqui em cima. E aí, terminando essa parte, a gente vai partir para a próxima etapa, que é refinar essa área toda aqui que foi criada, tá? Vou pegar mais um fio de cabelo aqui, vou dar mais uma revisada, vou ver como é que isso está lá em cima, como é que ele se comportou lá em cima. Essa região aqui toda, ó, poderia estar melhor, por exemplo. Eu vou tentar recuperar isso aqui de alguma forma que fique bom. Se ele começar a esfumaçar por algum motivo aqui, ó, que é bem comum que aconteça, você já vê que eu tenho muito mais suavidade aqui na minha seleção, tá? Então, isso já me ajuda pra caramba na hora de concluir essa seleção aqui. Então, esse aqui é o resultado final da seleção que eu acabei de fazer. Lógico que eu ainda vou refinar algumas coisas. Se eu vier aqui em Properties, por exemplo, eu tenho algumas opções que eu posso trabalhar aqui, tá? Então eu posso, por exemplo, deixar ela um ou dois pixels mais suave do que tá. Isso vai me ajudar. E aqui em Shift Edge eu diminuo um pouco para tirar um pouco o esfumaçado que está acontecendo em algumas áreas aqui. Então ele vai ficar um pouquinho mais natural também, tá? Dou um OK. Com o meu OK, essa é a seleção que eu criei. Olha os fios de cabelo todos aparentes aqui e tal. Toda essa região aqui que eu tinha um fundo, agora eu já não tenho mais. Mas ainda não está do jeito que eu quero. Então o que eu posso fazer? Segurando o Alt, eu clico aqui sobre a minha camada que foi criada. E aqui eu vou ver justamente todo o trabalho dessa camada que foi feito. Se eu pegar um brush, se eu vier aqui, por exemplo, pegar um brush, eu coloco ele como no Blend Mode como overlay, tá? Coloquei como overlay, eu seto essa opacidade dele para uns 30%, que não fica tão forte assim. E aí eu vou trabalhar aqui para pegar e deixar essas áreas brancas, que são justamente as áreas onde foi feito o corte, mais bem definidas, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui ó, com um pincel branco e vou passando aqui em cima, ó. Ele vai definir melhor essas áreas. E com o pincel preto eu tento dar uma retirada nesse esfumaçado que tem em volta, tá? Por que em overlay? Porque ele vai reconhecer melhor o que é luz e o que não é, tá? Então aqui eu dou mais uma suavizada aqui. E vou fazer isso nas áreas que eu achar que precisam de um pouco mais de cuidado aqui do próprio fio de cabelo, tá? Então essa região aqui, ó, eu achei que ficou meio estranha. E aí eu vou reconstruindo isso em cima da minha própria máscara, tá? E aí eu termino de fazer isso aqui em toda a área do cabelo, vejo se tem mais alguma região que eu quero trabalhar isso melhor. Por exemplo, aqui em cima é uma área que eu quero trabalhar isso muito melhor, então aqui eu refaço toda essa região aqui, ó. Porque aqui acabou entrando um pouco na cabeça da modelo, tá? E depois que eu terminar, eu simplesmente venho aqui no Alt e clico de novo sobre a máscara, aqui já está o meu resultado final, tá? E aí a partir daí você já tem a tua imagem sem fundo, você já pode trabalhar em cima com qualquer outro tipo de fundo, fazer as suas adaptações de um modo que não gera um trabalho muito grande, que você consegue ter um pouco mais de agilidade para fazer esses recortes. Espero que você tenha gostado do tutorial. Comenta aqui embaixo o que você achou, se teve alguma dúvida que eu vou responder e vou ajudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações e tal. E curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece e que você pode ajudar também. Me ajuda a crescer esse canal, cada vez mais vai ter conteúdo para você aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo.